Fala, rapaziada. Puxa aí, vai. Já começou. Fala, rapaziada. Caraca, que susto, tava arrumando. E hoje nós vamos falar dele. O inesquecível, o mal falado. Polêmico, o caos perfeito. Mano, Neymar, o caos perfeito, série da Netflix aí. De 2022, tente de saber porque tem muita coisa que já aconteceu com o Neymar desde então que não aparece na série. Como o Santos, por exemplo. Como, por exemplo, essa notícia quente que ele voltou pro Santos. Sim, né? sim. Mas é uma série que vai retomar toda a trajetória do menino Ney, desde quando ele era um menino de 14 anos, de 10 anos, que estava mostrando o brilho que ele sempre teve, né? E vai adentrar tudo na história dele. Tanto o lado genial dele como jogador, como as polêmicas, Que no caso do Neymar são muitas, né? Porque polêmicas, o Neymar gosta de polêmica, o Neymar gosta de festa. Nós vai liberar tudo hoje aqui, Blê. Hoje é boteco, hoje é transatlântico do Neymar. É isso. Vamos pra festinha do Neymar. Olha os meninos do Neymar. Daqui a pouco eu vou botar de tanga aqui na... Sinta-se à vontade, caralho. Eu também sou Neymarzete. Vou tatuar Neymar. Não, zoeira. Fala. Caralho, pode crer. Eu até ia começar falando nisso, porque a gente começa retomando a história dele no Santos, e aí fala dele, né, no trabalho de base ali, dentro da escolinha do Santos, e aí uma hora aparece um cara de um boteco de Santos que tem o escudo do Santos tatuado na testa. Na testa. Caralho, aquilo me chamou muita atenção. É real? É real. Eu acho que é um torcedor. Todo torcedor é fanático, né? É maluco fazer isso. Mas eu fiz. Não foi ele só maluco. Todo mundo falou que eu sou maluco. Só que eu acho legal da série que tem essa estrutura, né? Até básica, né? Sobre o percurso. Uma cronologia. Mas eu acho que é legal porque o documentário se afeta com as coisas que estão acontecendo em volta também. Né? Sim. Quando, por exemplo, tem a Copa do Mundo 2014 e o documentário mostra que teve manifestações, né? Que era uma questão polêmica. Sobre a Copa, os gastos da Copa. Mas passa assim, por cima, né? Passa por cima. Pelo menos mostra algumas imagens, mas tem uma empolgação. Eu acho que do filme, não só, menos talvez por essas imagens, mas pelo elemento futebol ali, pelo elemento Neymar. Porque o Neymar vai virando uma marca, né? O Neymar, o pai dele, foi jogador. Eu acho legal que retoma isso no filme. A relação do Neymar com o pai eu acho o grande... É a relação protagonista da série. Grande questão. E é um ótimo ponto de partida para você explicar o fenômeno Neymar, assim. Até porque tem um lance de quando eles vão entrevistar o pai, né? O pai fala, não, o que vamos fazer? Como nós vamos fazer aqui? Tem um fora de quadro que ninguém não tá gravando ainda, né? E o que é legal porque você vê que a relação do Neymar com o pai, ela toma vários rumos, né? Porque ela é profissional, ela é paterna, ela é de negócio, porque o Neymar virou uma marca, né? Quando era moleque ainda não sabia o que ia rolar, o Neymar ainda estava começando a jogar. E realmente, assim, eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer uma defesa do advogado diabo aqui. Defende. Eu vou defender em partes. Mas assim, olha, eu acho que o Neymar merece sim ser criticado em vários lugares, mas eu acho que às vezes as pessoas esquecem que futebol também é um esporte. E assim, a gente precisa também levar em consideração como é Neymar jogador. Porra, o Neymar é um puta jogador. Me desculpa, mas ele é um puta jogador. Ele tem um olhar dentro do campo que é difícil você achar num atleta. Que é, cara, de achar espaço, de trazer 2, 3 marcadores, liberar espaço no campo. Então ele é um jogador muito completo, assim. Domínio, finalização, pênalti, bate bem pra caralho, enfim. Sim. Tem uma superioridade de jogo ali que aparece no campo. Campo, tanto que ele é campeão pelo Santos na Libertadores. Exato. Ele é campeão da Champions pelo Barcelona. No momento que eu acho, pra mim, que foi um auge da carreira dele, né? Mas eu acho que esse início do Santos é muito legal, porque, cara, imagina, o moleque tem 18 anos, começa a jogar, vindo das categorias de base e já ganhando muito dinheiro. Exato, isso era uma coisa que é muito foda, impressionante, assim, porque você retoma a história dele, tem ele constrói que o pai... E eu acho que esse é um ponto realmente de compreensão, assim, que o pai, ele foi jogador, foi um jogador que não chegou muito longe, assim, né, na carreira dele. E aí, no sentido de sucesso e dinheiro. De sucesso e dinheiro. Como carreira, jogou futebol durante jogou muito tempo. Jogou bastante futebol, mas acho que uma coisa que marca muito, e me parece que define
a abordagem que ele vai ter com o filho é que depois que ele parou de jogar, ele voltou para a pobreza. Ele teve que trabalhar como pedreiro. A família deles começa em Praia Grande. Não é uma miséria, mas é uma pobreza. Assim, ele é um dos meninos mais pobres da escola dele. E você vê que o pai percebe que talvez um erro que ele sentiu é que ele não preparou o terreno para quando ele se aposentasse. E aí você vê que ele vai ter essa preocupação ao longo de toda a série na construção da marca Neymar, que inclusive é essa polêmica, né, que fala que o pai vê o filho como marca. Eu acho que eu acho que a série dá espaço para isso, porque tem horas, por exemplo, sei lá, que o pai fica falando, daqui a 8 anos o Neymar não vai jogar mais. Exato. Porra, isso pra um atleta, você imagina seu, pô, daqui a 8 anos você não vai jogar mais, tem que cuidar jogar agora. na dura assim, na seca. Toda hora, tá ligado? Tipo, mano, deixa eu viver meu momento, sabe? Eu acho que tem isso na trajetória do Neymar, pode ser que ele até não concorde, mas o pai tem uma mão pesada ali que eu acho que... Tem uma mão que define. Não que o Neymar tem a própria vida, o próprio caráter, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é justificar os erros do Neymar baseado nisso. Não, mas eu acho que... entender. Mas é entender que o pai tem um lance de gestão da carreira ali que é muito complicado. E eu acho, inclusive, que o documentário, ele não renuncia a isso. Não, ele mostra. Eu acho que ele mostra que existe um conflito, tanto que tem uma discussão ali entre o Neymar e o pai, que é claramente de divergência sobre como o pai do Neymar trata os funcionários, os amigos. Quer dizer, isso assim, tá lá Tá lá, assim, eu acho que, claro, é um documentário, né? Tá filmando. Eu acho que assim, mas... falando em termos claros, eu acho que ele é sim um documentário chapa branca, ele não vai, assim, dissecar o fenômeno Neymar. Eu acho que teve muita supervisão ali do próprio pai, do marketing da empresa, do Neymar, de todo escolhe mundo. Tudo. Exato. Até porque você percebe pelas ausências que o documentário tem. Por exemplo, Bruna Marquezine. Mas eu acho que, de qualquer maneira, mesmo que você faça o documentário mais chapa branca do mundo, a verdade, ela sai pelas brechas da coisa, entendeu? Ela sai, eu acho. E acho que o filme também, você fala que ele dá espaço? Acho que sim. Ele, inclusive, começa com o Neymar, perguntando pro Neymar, como é que você quer começar? Começa falando todas as coisas que me chamam, de monstro, de não sei o quê, papapá, que é aquele a frase que categórica, né? Acho que tá na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Porque o Neymar, de fato, quando ele era moleque, ele também entra numas com o treinador. O Neymar tem ainda uma carreira muito polêmica nesse sentido. E é muito interessante que eu percebo que, assim, essa molecagem do Neymar... Eu sou uma pessoa que veio pra ver a série eu já sou aquela pessoa que tinha pulado pro outro lado, que não achava mais o Neymar tão legal, sabe? Por conta dessa polêmica, por conta do desgaste que ele teve. E ele tem uma postura de embate, não só no campo, não só com os jogadores do próprio time, não só às vezes com o técnico, mas com a própria torcida. Ele gosta de provocar, ele gosta de meio que bater de frente, falando assim, eu não vou ser o que vocês querem que eu seja, eu não vou ser do jeito que vocês querem que eu aja, que eu faça. Ele reforça muitas vezes isso no sentido assim, dele fala, mano, brother, é minha vida. É um jeito que eu percebi isso com a série, porque tem uma hora que... acho que é aí que entra. Porque todo mundo quer decidir a vida do Neymar, é verdade. Exato. Eu também, quando ele foi parar, eu falei, porra, Neymar, caralho, quem enterrar a carreira, enterra nessa porra. Só que o cara foi lá ganhar muito dinheiro, claro, e dentro dessa logística e defesa que o pai tem, que mano, você vai acabar a sua carreira, tem que pensar sobre isso, quer dizer... Então, de fato, na Arábia, o Neymar, a escala do Neymar era 364-1. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. É legal que o filme tem essa sensibilidade para ver a contradição das decisões que o pai toma, porque ele quase foi vendido pro Real Madrid, né? Quase foi pro Real Madrid. Ele vai pro Real Madrid com 14 anos, mas aí o pai, ele não queria ir. E aí o pai, quando você vê o pai falando que ele acatou a decisão do filho, você percebe que ele acata também porque ele vai ganhar 1 milhão indo pro Santos. Porque o negócio, porque o negócio valia a pena. Porque se você vende com 14 anos, é uma promessa ainda. Exato. E depois que jogou no Santos, consolidou, ele ainda jogou um tempo no Santos, né? Ele é um jogador muito importante no Santos. Eu lembro que meu pai é santista, né? Então a gente acompanhava e parece que caiu um raio na Vila Belmiro, porque o Santos estava muito tempo sem ganhar nada. E o Neymar aparece... tinha um Robinho antes e tal, mas o Neymar aparece como um grande craque.
Sim. E realmente ele é um jogador muito diferenciado que leva o Santos a uma Libertadores. Depois de muito tempo que o Santos não ganha uma Libertadores. Mas falando nisso, inclusive, que eu sinto que foi uma das ausências do filme, porque eu me lembro da época que o Neymar jogava, também eu assistia, todo mundo assistia os jogos. Claro. Porque o Santos estava, assim, num momento Não, ele tinha moral ainda de na brilho. seleção. Todo Sim. mundo queria o Neymar na seleção. Mas uma pessoa que foi esquecida foi o Ganso, né? Porque o único momento que o Ganso aparece no documentário é uma foto do Neymar com o filho, com o Davi, porque ele tá no nascimento do filho. Eles eram a dupla dinâmica. O meu pai, inclusive, gostava mais do Ganso na época do que do Neymar. Porque eu acho que o Neymar, ele é a força da natureza. Ele é o cara que faz tudo, que não sei o quê. Mas o Ganso, ele era muito estratégico ali na dinâmica. Um jogador mais Neymar. cadenciado, até um pouco mais lento e tal, né? Só que ele jogava, só que ele Sim, articulava. Ele às vezes trazia o Neymar para fazer parte da articulação geral do time. Não, tinha vários jogadores importantes ali naquele momento. Mas Mas é eu lembro que o Ganso era o protagonista junto com o Neymar. Não, eu sei, mas é que o Neymar, assim, a diferença do Neymar, depois ele foi aprimorando isso, né? Mas ele é fintador, assim, né? Meio rabiscador. E no Santos ele ainda jogava no ataque. Mas mesmo no ataque, ele tinha uma visão, parecido com o que o Estevão tem hoje, da parte ofensiva do campo, que cara, é assim... Ele leva, inclusive, muita porrada porque ele joga muito ali no meio, que é uma zona onde quem joga na marcação se sente confortável para bater. Porque geralmente na primeira não vê o amarelo, só vê na segunda, entendeu? Então ele optou por esse tipo de jogo, que é um jogo mais arriscado. No Santos, naquela época, casou com uma luva, porque o Santos sempre foi um time ousado. Isso que nós estamos vendo agora do Santos, pelo amor de Deus, os times do Santos é um time ousado, time de 2 toques, finalização, time rápido, sabe? E um pouco do que é o futebol do Neymar, é um futebol ofensivo. Ele fala isso no documentário. Não me pede pra jogar pra trás, caralho. Porra. Quem joga pra trás sou eu. Que eu vejo 2, 3 pra marcar e falo, deixa eu voltar ao jogo. Mas eu sinto que esse é o lado do Neymar também, que muitas vezes a galera critica, que ele colocando nos termos mais estritos, ele é fominha, um pouquinho, né? Mas às vezes, assim, eu acho que sim, ele tem às vezes uma individualidade muito exacerbada, mas às vezes ele faz isso, tipo, domina uma bola, vai pro meio, joga um, joga outro. Olha quantos marcadores ele tá atraindo. Agora no Santos, por exemplo, ele tá deixando vários caras, que o time do Santos, me desculpa, tem que melhorar muito. Mas ele deixa muitas vezes o companheiro, ele favorece. Que é uma mudança que ele vai ter depois. Exato. Na Isso carreira é o Neymar dele. de hoje. É o Neymar de hoje. Porque eu, além de assistir o documentário, eu fui ver um pouco dele no Podpah, né? Sim. Que ele foi no Podpah, agora que ele veio pro Boa Santos entrevista, e tal. inclusive. Uma entrevista interessante. Podpah, a né? gente curte vocês. Não, tamo junto. E ele fala que um dos jogos que ele fez, eu acho que isso define muito esse Neymar do começo de carreira. Ele devia ter 9 anos, ele começou a jogar com os meninos, e ele fez, sei lá, 11-0, fazendo 9 gols. E aí o técnico tirou ele. E ele fala assim, que ele uma hora foi abraçar o pai falou assim, toca a bola. Porque todos os pais dos meninos falaram assim, cara, os meus filhos não estão podendo jogar com esse cara. E ele falou assim, ele sai falando assim, cara, mas o que eu tô fazendo de errado? Eu tô fazendo gol. E eu acho que essa lógica do Neymar define muito esse primeiro Neymar, assim, do começo de carreira. O menino é muito bom, o menino dribla, o menino faz tudo. E ele acha que bola na rede pro time é o que importa. Inclusive em detrimento de outras coisas. Acho que essa maturidade que ele vai ganhar vai acontecer depois. Não, agora, mas aqui no Santos isso. ele é muito explosivo, porra. Por Ele exemplo, tava muito novo. E a gente tem uma tradição no futebol brasileiro que é muito maluca, assim, embora seja boa, porque a gente dominou durante 5 séculos essa porra, até vir em 2014, que depois a gente já vai chegar aí, né? Todo mundo conhece o famoso 7-1. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Mas a gente tem uma tradição de ter jogadores que resolvem. Jogadores que são assim muito diferentes e que quando aparecem na partida eles resolvem o jogo, né? O tal do craque, o tal do camisa 10, né? Que o Neymar tava buscando ainda quando era moleque. E isso tá no Neymar e tá em outros jogadores, porque hoje o que você acompanha é diferente, quer dizer, o futebol cada vez é mais um esporte físico, coletivaça, assim, tipo de ter, 2, 3 toques e a bola já tá no gol. Equipes que, você pode não ter nenhum grande craque, assim, mas você tem uma equipe que joga... técnica muito cimentada. Muito cimentada. Então, assim, o futebol mudou nesse sentido. E o futebol brasileiro é obrigado a se rever, teve que ser obrigado a se rever, porque tomou pau pra caralho de times organizados. Quando ele vai pra seleção...
na de 2014, realmente é uma jogada maldosa, cara. Ele toma uma joelhada na espinha, quer dizer, a primeira grande contusão dele, né? Não, uma porque ele já vinha perigosíssima que poderia ter deixado ele paraplégico. Paraplégico. Então, assim, quando fala que o Neymar é caicai, eu concordo em partes, né? Eu acho que ele usa isso até pra não se machucar mais, mas os caras chegam batendo nele. Os caras chegam batendo. Claro, e assim, e o Neymar, ele mantém esse jogo. O Ronaldo Fenômeno já falou, Neymar, o rolê de fintar é na área. Porque se bater lá é pênalti. Sim. Mas o Neymar quer jogar no meio. Né? Então, assim, ele assume esse risco. E eu lembro que, cara, quando ele chegou no Santos, cara, todo mundo queria usar o cabelo dele. Não, ele era uma promessa, assim, tipo, porra. Exato. Não, e aí entra um outro lado que eu acho que a série consegue abarcar também. Que é o eterno Godot nosso, né? Nunca ninguém substituiu o Pelé. Não, tem essa questão do Pelé, mas eu acho que ao mesmo tempo o Neymar se contrasta muito com o Pelé no fato de que ele está na geração do futebol midiático. Ele vira um famoso, todo mundo foi famoso, os jogadores de futebol foram famosos, mas hoje eles são influencers, hoje eles estão no olhar público o tempo inteiro, porque nós estamos na época do que você tá o tempo inteiro no olhar público com um celularzinho aqui. Cara, pega o meu celularzinho, ó, pô, o jogo foi muito bom, valeu, 1 milhão de... E é muito bom que você acompanhar o Neymar e você acompanhar também a cultura pop brasileira, porque aparece ele cantando Nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, eu errei a música, ai... Enfim. Você me assa, é muito bom. Você me assa. Assar o Neymar, mas não sou o piruzão do Neymar. Mas... Tem que rir também. Cara, mas assim, aí falando dessa molecagem do Neymar e dessa relação dele com a opinião pública, tem uma hora que é quando ele tá saindo do Santos e aí ele tá indo pro Barcelona e começa a ter uma sessão de fotos dele com o pai. Tem uma hora que eu acho que a série ela consegue acertar nos momentos bons pra você entender as relações, porque nessa hora o pai fica o tempo inteiro falando pra ele colocar o boné pra frente e o Neymar não arreda o pé. E aí você entende que o lugar onde o Neymar talvez tenha construído uma autonomia como ser humano, que geralmente a gente faz quando a gente contesta os pais, né, nesse primeiro momento, é na molecagem. E aí você entende que ele usa isso como um... É nos hábitos, né? Como... Qual é o hábito do meu pai? Usar o boné pro lado. Pra frente, eu vou usar pro lado. Aí você é moleque. Exato. Você é moleque, que é o jeito que eu consigo controlar minha vida. E a molecagem, óbvio que às vezes ela atrapalha, principalmente quando você, tem situações que você não pode permitir. Claro, isso a gente não tá passando pano, a gente tá tentando entender como que funciona a lógica, que é comum a todos nós. E no campo isso vai ser cobrado. Vai ser cobrado e assim, cara... vai fintar aí, caralho, vai tomar no seu cu. Se não é o Neymar pra fazer aquilo... A gente tem que entender que esse menino com 14 anos... Já ganhou muito dinheiro. Cara, não é nem que ele ganhava dinheiro, ele era a salvação da família dele. Era uma família pobre. E aí você deposita na carreira desse menino... o peso dele ter que... Isso, eu tô falando do Neymar, mas isso é uma lógica do futebol brasileiro. Um país subdesenvolvido, que o trabalho de base do futebol não tem trabalho psicológico, não tem apoio, e essa garotada tá indo pra lá com a esperança de salvar a família. O documentário é muito feliz nesse sentido, porque mostra o tanto de publicidade que ele começa a fazer. Ele com a cara já aumentando... Que é a visão do pai. E o pai ali, isso aí. Toda hora mostra ele lá com a Gillette, mostra ele e o pai ali, atrás da câmera. Não, e isso pode, inclusive, interferir no futebol do cara. Eu acho que a grande questão do Neymar, vou trazer da questão da propaganda. O Neymar, ele é um cara que tem essa relação muito errada com a mídia. A mídia, ela é filha da puta? Ela é. A gente cobra as coisas de um jeito errado? A gente cobra. Mas na estratégia de marketing desse cara, ele caga no pau, cara. Quando ele terminou... A estratégia do Neymar é complicada. Aquela história toda dele ser caicai, não sei o que foi muito injusto em vários sentidos, sim, claro. Mas a gente tinha perdido a Copa, a gente tava triste, e ele chega com a propaganda, daquela propaganda da Gillette, que ele horrível. Fica falando, sou moleque mesmo, é uma isso aí, vozinha, todo papo. Porra, irmão, a gente tá decepcionado que o Brasil perdeu, Fica entendeu? quieto, caralho, pelo menos uns 3, 4 meses. Porque aí você coloca o país inteiro contra você, e isso é recorrente na carreira dele, essa postura que você cria inimigo gratuito. Neymar, você não deve nada a ninguém. Não, você não deve nada a ninguém, mas ao mesmo... não ser pro Brasil, que... A não ser pro imposto Bolsonaro de renda. Aliviou, a não ser pro imposto de renda. Mas assim, eu acho que essa questão de que o jogador deve ou não deve, também isso é uma discussão interessante. Vamos colocar primeiro esse lado. Ele é cobrado além do que ele deveria, ele é desde criança, coloca nele nas costas um monte de responsabilidade, tudo isso é verdade. Mas fato é
que você vira o ídolo de um país, você carrega o sonho de milhares e milhões de jovens e pessoas, e você vai ter que lidar com isso. E você não pode cair na pilha, mano. Não deixa a galera falar, não. Exato. Ó, desliga a porra da internet, tá ligado? Aliás, joga a porra do celular na privada e, mano, vai fazer algum bagulho bom pra você, sabe? Exato, vai ficar na Neymarlândia, faz a tua base ali. Eu acho que tem muita coisa ali Eu sei, falando assim é fácil. Né? Exato. A gente tá falando aqui, né? Se eu fosse o Neymar, ela tá loucão. Zoeira, caralho, pau no cu todo mundo. O legal de você ver uma série dessa, de você refletir, é entender um pouco de onde vem essas coisas, sabe? Porque senão a gente coloca tudo na índole da pessoa. E isso é muito pobre como visão. Assim. Você tem que entender que tudo é uma questão social, é uma questão política, é uma questão de como o futebol ele é hoje. E ao mesmo tempo, claro que tem as consequências dele. Mas eu acho que esse lado... atleta é atleta, cara. Atleta é atleta. Mas, tanto que quando ele chega no Barcelona, ele não vai desempenhando legal. De repente ele explode, mano. A fase do Barcelona do Neymar, inclusive coisa, que tem aquela histórica virada em cima do PSG. Porra, aquilo ali, o cara tá marcando, assim, o seu lugar dentro do futebol. Sim. Ele pode não ter ganhado uma Copa do Mundo, mas se hoje a gente tem uma Olimpíada, o Neymar contribuiu muito. Então, assim, não dá pra pegar o cara só e falar, porra, é um influencer, não é jogador mais. Se perdeu em vários momentos da carreira, com certeza, sabe? Por vários motivos que a gente tá tentando pensar aqui. Mas que é um puta jogador, isso eu não vou abrir mão. Tipo, porra, é um puta jogador. Mas agora vamos falar um pouco mal dele. Porque eu acho que a questão é a seguinte, quando ele tá saindo do Barcelona... Eu sou Neymarzete, caralho! Não, mas ó, aí entendendo ele como fenômeno, considerando tudo isso que a gente falou e tal, mas eu acho que o Neymar tem um problema de... tem um movimento que ele faz ali, quando ele sai do Barcelona, que o próprio documentário deixa claro que foi uma questão de ego. Ele tava ganhando, ele tava junto com o Messi ali, e aí até por isso que eu trouxe o Ganso. Ele queria ser o cara do Exato, time. mas é por isso que eu trouxe o Ganso, porque o Ganso ele é ignorado no documentário, e eu não acho que isso seja à toa. Eu acho que o documentário é do Neymar, cara. Pois é, mas porra, o Ganso fez parte da história dele. E me parece que o Neymar quer manter um protagonismo sempre. E ali ele viu que se ele continuasse no Barcelona, embora ele estivesse no auge, estivesse jogando pra caralho, numa estratégia que ele se entrosou, ele via o Messi saindo sozinho no jornal, ele falou, não, eu quero ser o protagonista. Que é uma atitude moleque, uma atitude imatura. Depende, assim, Blay, eu concordo e discordo. Eu concordo por um lado, porque eu acho que esse excesso de protagonismo às vezes acaba com o jogador. Ele acha que ele manda em todo mundo, tá ligado? Grita com você, eu passo isso na várzea direto. E eu tenho que me colocar, falar, porra, não é porque eu errei pela 40ª vez que... Não é porque eu chutei e não fiz gol contra que vocês têm que me azucrinar. Toda hora, caralho, vai se fuder, mas assim, sendo sincero, até perdi o fio da meada. Onde que eu tava mesmo? Você tava defendendo o Neymar de algum jeito. Tava defendendo o Neymar de algum jeito. Não, que é do protagonismo. Às vezes no futebol isso faz diferença. Porque tem hora que o jogador, principalmente quem é mais ofensivo, ele pega a bola e ele quer resolver, porque às vezes isso acontece. Porém... Não, mas isso não define... que eu acho que isso não justifica o fato dele querer sair do Barcelona. O cara querer ser protagonista em campo não é um problema. O problema é na gestão de... O problema foi escolher o PSG. Ali ele se fudeu. Vai jogar no PSG, gente. Gente, o que é o campeonato francês, velho? Sem maldade. Vai na várzea ver Havana versus Código Verde... Porra, você vai ver um puta jogo. Não é sem maldade, você vai ver um puta jogo. Melhor do que o jogo do PSG. Não, do que o campeonato francês é horrível, horrível. Se você curtiu essa conversa, curte, compartilha, comenta. O que você acha do Neymar? O que você tá achando aí da passagem dele no Santos? Comenta. Assistiu a série? Qual que é o seu melhor momento? Você tem um pai filho da puta? Comenta aqui também. E manda pro Neymar, marca o Neymar aí. Não sei se ele vai gostar dessa conversa. Não, tudo bem, o Neymar aqui... Com a gente sempre vai ser franco, essa é a diferença. Se você quiser criticar a gente tá aberto, normal. Abertas. Eu sei que eu não vou existir pra você nunca na sua vida. A dinastia Neymar vai passar e sei lá, a gente vai cair no esquecimento. Vai cair no esquecimento. Neymar, mas Neymar, você joga muita bola, particularmente eu acho. Mas é isso, obrigado por assistir. Muito valeu. E até a próxima. Valeu demais. Machota Cine Clube. Valeu, gente.